Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Deus está neste lugar. Leitura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, onde nós leremos o versículo 12 ao 17. Como nós temos feito nos últimos domingos e vamos fazer agora e hoje no culto vespertino também. Colossenses 3, de 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, nós temos exposto a palavra de Deus aqui com relação ao modo de vida dos filhos de Deus. E Paulo usa a metáfora do tirar e colocar roupas para ilustrar aquilo que deve acontecer na vida do crente em Jesus Cristo. Ou seja, na conversão, nós nos desvestimos dos pecados que nós cometíamos antes da nossa salvação. E então a palavra de Deus passa a falar daquilo que deve compor a nossa vida depois da conversão. Quais são as virtudes que a nossa vida deve apresentar? E essas virtudes, elas são relacionadas com a metáfora de Paulo a respeito do vestir. O cristão não é apenas aquele que se arrepende dos seus pecados, das suas paixões do passado, mas também é aquele que apresenta uma nova vestimenta, um novo vestuário. São as virtudes da vida cristã e nós temos falado sobre elas. E então nós, como eleitos de Deus, santos e amados, ou seja, desfrutando de uma posição especial na presença de Deus, desfrutando da dignidade de filhos de Deus, eleitos, santos e amados, nós devemos nos revestir, ou seja, viver a vida cristã, demonstrando então misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Devemos suportar-nos uns aos outros, isso significa tolerância de uns para com os outros. Mas quando a tolerância arrebenta, então nós temos necessidade de perdoar-nos uns aos outros. Então, depois de suportar-nos uns aos outros, vem o perdão, e esse perdão deve ser como o perdão que Cristo nos deu.
Assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar uns aos outros. E agora vamos falar a respeito então do amor que nós devemos ter uns para com os outros. E esse amor, segundo a palavra que nós temos na Bíblia para amor, que é a palavra agape, esse amor deve ser um amor sacrificial. Aquele amor que, sem medir esforços nem sacrifícios, ele se doa, ele se dá em favor das pessoas, ele se entrega, ele faz sacrifícios em favor da pessoa. É aquele amor que renuncia aos seus próprios interesses para atender os interesses do outro. É aquele amor que, mesmo tendo direitos, ele renuncia a esses direitos se isso trouxer o bem para as pessoas. É aquele amor que deve existir no nosso relacionamento, desde a nossa casa, desde o interior do nosso lar, e se espraiando para todo lugar onde a gente vai, local de trabalho, de estudo, de lazer, em todos os nossos relacionamentos com as pessoas, esse amor deve ser demonstrado. É aquele amor que Deus derrama no nosso coração. É o tipo de amor que só existe no coração do verdadeiro crente, porque ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor, ele é uma virtude de tal excelência que ele se torna, então, a roupagem que distingue o cristão de outras pessoas. O verdadeiro crente, ele é distinguido, então, por esse amor, e a pessoa se destaca por esse amor, porque ninguém, a não ser o verdadeiro crente, possui esse amor. É o verdadeiro amor. Ele é a força unificadora que nos une e que nos torna um só. É o que segura todas as demais virtudes. Todas as virtudes que nós já citamos aqui, elas se concentram, se aglutinam nessa virtude que é o amor. Porque sem amor não há como expressar as outras virtudes. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, falando a respeito do amor, sem o amor não há como a pessoa ser misericordiosa, ser piedosa, ser longânima, ser bondosa. O amor é a fonte de todas as virtudes. É ele que dá motivação para um viver segundo a vontade de Deus neste mundo. Porque se nós esperamos reconhecimento e gratidão por parte das pessoas, nós vamos nos frustrar. É claro que algumas pessoas são gratas, mas a maioria não. E às vezes nós recebemos da parte das pessoas ingratidão, mesmo quando nós somos amorosos e longânimos para com as pessoas. Às vezes a gente faz o bem e recebe em troca o mal. Então, se não é o amor, a gente vai ficar frustrado, desanimado com as pessoas.
E eu gostaria de convidar os irmãos para que nós lêssemos juntos na primeira carta do apóstolo João a respeito do que ele fala sobre o amor. Porque é principalmente aí, nessa primeira carta de João, que nós ficamos sabendo de que tipo de amor nós estamos falando aqui. Então vamos abrir, por favor, na primeira carta de João, é lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João 3, eu vou ler a partir do versículo 11 e os irmãos, por favor, acompanhem atenciosamente. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então prestem atenção aqui que o amor que nós temos de uns para com os outros é uma prova, é uma evidência da nossa salvação. Serve como certeza da nossa salvação. Se nós amamos uns aos outros é porque estamos salvos, é porque temos o Espírito Santo. Continuando. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Jesus Cristo, quando ele estava para ser crucificado, ele reuniu seus discípulos e disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É disso que João está falando. E agora aqui no capítulo 4 dessa primeira carta, nós temos as palavras a partir do versículo 7 do capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É desse amor que o apóstolo Paulo está falando aqui, que deve existir em nós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse amor, portanto, deve ser o sentimento, a virtude que comanda as nossas relações uns com os outros. E continuando, o apóstolo Paulo fala a respeito da paz de Cristo, dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Nos nossos relacionamentos, frequentemente nós temos necessidade de usarmos de algum tipo de critério para resolver as nossas diferenças, os nossos problemas, as nossas pendências, para resolver questões que surgem entre nós. Qual deve ser esse critério? Porque mesmo nos amando uns aos outros, nós somos pessoas desiguais. Cada um de nós é um universo. Cada um de nós tem os seus sentimentos, as suas opiniões, e às vezes essas opiniões se divergem. Às vezes as nossas diferenças suscitam problemas de relacionamento. Às vezes nós nos magoamos. Às vezes ficamos ressentidos e amargurados uns com os outros. Às vezes, o ressentimento, a mágoa, a amargura é profundo. E aí pode surgir o ódio. Porque o ódio, ele não é apenas um sentimento, ele é uma atitude de desprezo. Quando alguém despreza outra pessoa, está odiando. E isso pode acontecer até mesmo dentro de casa. Pessoas dentro de casa podem ficar sem se falar. E isso é ódio. Eu já contei para vocês aqui do pastor que eu conheci e que tinha frequentes problemas de relacionamento com a esposa. E às vezes eles ficavam dias sem se falar. Se comunicavam um com o outro através dos filhos. Fulano, vai lá e fala para sua mãe isso assim, assim. Ah, responde para o seu pai lá isso. Isso é ódio.
E qual o critério que nós devemos usar para restabelecer comunhão e para evitar que haja essas coisas entre nós e outras pessoas? É a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela deve ser o árbitro. Todos nós sabemos o que é árbitro, né? Aquela pessoa que preside a uma partida de futebol ou qualquer outro tipo de jogo, e que vai lá e com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, estabelece quem é que tem o direito. E aí restabelece a paz. Às vezes, numa partida de futebol ou qualquer outro jogo, as pessoas chegam a se agredirem, defendendo o seu direito. Isso acontece entre marido e mulher, acontece entre pais e filhos, acontece entre irmãos. E o árbitro, ou seja, aquilo que deve estabelecer o direito, que deve estabelecer a paz, que deve estabelecer a reconciliação, é a paz de Cristo. Se a paz de Cristo está no seu coração, no nosso coração, ela vai prevalecer e vai fazer com que nós busquemos essa reconciliação. Quando a paz de Cristo é quebrada, nós ficamos desorientados, nós ficamos perdidos, confusos. A vida perde o sentido, o relacionamento entre as pessoas perde o sentido. A paz precisa ser restabelecida. E aí então vai entrar a busca pela reconciliação, vai entrar o perdão, para que a paz permaneça, porque é ela que dá suporte ao nosso relacionamento. Onde não existe a paz de Cristo, pode prevalecer o ódio, pode prevalecer a vingança, pode prevalecer a separação permanente entre as pessoas, a inimizade. Mas aqueles que têm a paz de Cristo, eles sabem que não podem dar lugar à inimizade, ao ódio, à vingança. A paz de Cristo, ela preenche todo o reino de Cristo ao qual nós pertencemos, porque Cristo é o príncipe da paz. Cristo veio da parte de Deus para nos reconciliar com Deus, para fazer a nossa paz com Deus. E é a paz de Deus no nosso coração que afirma a nós que nós somos filhos de Deus. E é essa paz que deve governar os nossos relacionamentos. E é nisto que existe a diferença entre nós e aqueles que não pertencem a Deus. Porque os que não pertencem a Deus são governados por paixões, são governados por disputas, por vingança. Então, a paz de Deus, ela deve sempre reinar no nosso relacionamento. Ela deve sempre sustentar o nosso relacionamento, para evitar que a gente brigue, para evitar que a gente xingue uns aos outros, que a gente pragueje, para evitar que a gente se odeie e fique inimigo um do outro.
Quando a paz de Cristo ela sobrepuja os nossos próprios sentimentos, então, mesmo quando o direito é nosso, nós nos dispomos a renunciar a esse direito, se isso servir para restabelecer a paz com o outro. A paz está sendo árbitro, a paz está controlando o relacionamento, a paz está reconciliando, a paz está sustentando a amizade, a comunhão. E essa paz de Deus só existe no coração e na vida daquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. A nossa conformação à vontade de Deus, ou seja, de glorificar a Cristo em nossos corações, nos traz paz com Deus. Nossa compreensão da miséria humana nos traz paz com os homens. Então, quando formos ofendidos, vamos permitir que a paz de Deus seja como um escudo, para que nós não sejamos atingidos, influenciados e dominados por aquela ofensa, por aquela calúnia, por aquela mentira, a fim de que nós possamos continuar a servir uns aos outros. E o louvor de Deus é fruto dessa paz. Continuando, depois de falar sobre a paz de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos ser agradecidos. A gratidão é uma das mais excelentes partes da nossa vestidura, do nosso caráter cristão, da vida de Deus em nós. A ingratidão, ela torna as pessoas duras, frias, irreconciliáveis. A pessoa, quando ela é grata, ela é capaz de restituir, de manifestar para os outros o seu desejo de retribuir o favor. Há pessoas que recebem todo tipo de favor, mas é como se não acontecesse nada, elas não têm gratidão, elas não reconhecem aquilo que é feito por elas. Elas são frias, elas são incapazes de se comoverem. E nós temos todos os motivos que nós conhecemos e os que nós não conhecemos também, para sermos gratos a Deus. A gratidão que a Bíblia pede aqui é para com Deus e uns para com os outros. Mas quando nós reconhecemos realmente o que Deus fez por nós, então o nosso coração ele está sensível ao ponto de também reconhecermos o que as pessoas fazem por nós, para sermos agradecidos a elas. Aqui, no primeiro capítulo de Colossenses, onde nós já meditamos, nos versículos 12 a 14, nós lemos assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando uma pessoa entende, quando uma pessoa compreende o alcance, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura daquilo que Deus fez por nós, nos libertando dos nossos pecados, nos livrando da condenação eterna. Então, a gratidão, ela é transbordante, ela é intensa, ela é incontível. E ela, ao transbordar, ela se espalha para também agradecer às pessoas. E nessa gratidão que nós temos para com Deus, nós nos dispomos a fazer o bem para os outros. O bem que Deus nos fez nos constrange de tal maneira que nós queremos também fazer o bem para os outros. A gratidão, ela não é apenas uma virtude estática, parada. Ela é uma virtude dinâmica. A gratidão, ela se manifesta em ação, em favor para com os outros. Aquilo que Deus nos fez, nos dispõe, nos leva a querer fazer também o bem aos outros. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos elegeu, Deus nos santificou, Deus nos amou. Deus nos ama, Ele nos perdoa, Ele derrama sobre nós todas as bênçãos de que nós temos necessidade, mesmo apesar da nossa infidelidade para com Ele. Deus nos trata com ternura, com carinho, com cuidado, com proteção, com segurança, em todos os momentos, ininterruptamente. Somos abençoados o dia todo, o tempo todo de cada dia. Estamos sendo agradecidos com a mesma medida com que Deus nos abençoa. As bênçãos de Deus para conosco nos enternecem, sensibilizam o nosso coração. E sede agradecidos. Em seguida diz a Bíblia: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Deus é o conhecimento de Deus. Jesus Cristo veio nos revelar quem é Deus e nos reconciliar com Deus, com o Deus revelado por Ele. E esse Deus que Cristo nos revelou é o Deus que veio habitar em nós. E Ele sustenta a nossa fé que Ele nos deu, Ele nos santifica dia a dia pela sua palavra. A palavra de Deus, ela deve habitar ricamente em nós, e se isso acontecer, todas as nossas palavras, atos, atitudes, conduta, procedimento, relacionamento com as pessoas, todo o nosso viver, nos mínimos detalhes, vai ser governado pela palavra de Deus. Nós vamos estar obedecendo à palavra de Deus o tempo todo. E se isso acontecer na nossa vida,
o nosso testemunho de Deus vai ser tão brilhante, tão intenso, que vai impactar a vida das pessoas, vai influenciar as pessoas, porque nós vamos estar vivendo a palavra de Deus. Nós vamos estar literalmente vivendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade de Deus. A palavra de Deus é o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é Deus vivendo em nós. E isso é poder. É poder que não pode ser contido. É poder que atinge as pessoas. É poder que afeta as pessoas. É poder que influencia as pessoas e impacta as pessoas de tal maneira que elas ou serão atraídas para Deus ou elas vão nos odiar, porque verão Deus em nós. E para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, é preciso que nós vivamos a palavra de Deus. E para que vivamos a palavra de Deus, é necessário que nós conheçamos a palavra de Deus. É necessário que nós a leiamos, que nós meditemos nela todos os dias, com a disposição de obedecê-la. É necessário que nós tenhamos o temor da palavra de Deus, e ela seja o nosso tremor. Qual é o grau de obediência que nós temos para com a palavra de Deus no nosso dia a dia? E essa palavra de Deus, habitando ricamente em nós, ela deve servir para que nós nos instruamos e nos aconselhemos uns aos outros em toda a sabedoria. A palavra de Deus é sabedoria, sabedoria para viver, sabedoria para conviver, sabedoria para fazer e para deixar de fazer, sabedoria para fazer escolhas e tomar decisões, sabedoria para saber quando nós devemos falar e quando nós devemos calar. E essas coisas, elas devem existir em nós através de uma simbiose, através de um relacionamento entre nós que faça com que nós nos aconselhemos e nos instruamos uns aos outros com a palavra de Deus. Mas para isso é preciso conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Quando Paulo esteve trabalhando na cidade de Éfeso durante mais de um ano, a Bíblia diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus é poderosa para converter a Deus o coração da pessoa mais empedernida, mais dura.
mais agnóstica, mais ateia. A palavra de Deus é poderosa para libertar as pessoas dos vícios mais escravizantes. A palavra de Deus é poderosa para transformar, para regenerar. A palavra de Deus é poderosa para dar vida. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas que não existiam. A palavra de Deus ressuscita mortos. A palavra de Deus converte os corações, trazendo a pessoa da morte espiritual para a vida. É essa palavra que deve habitar em nós. A palavra de Deus expulsa os demônios do coração das pessoas. Ela é mais forte do que Satanás e do que todo o império de Satanás. Se ela habitar ricamente em nós, nós teremos poder de Deus para realizar todas as obras de Deus. Jesus Cristo falou que nós faríamos também as obras que Ele fez e maiores obras ainda nós faríamos, se a palavra de Deus habitar ricamente em nós. No ministério dos apóstolos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se a palavra de Deus habitar ricamente em nós e nós pregarmos essa palavra irá converter as pessoas que ainda não conhecem a Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente para tudo. Ela é poderosa para tudo. A palavra de Deus purifica o coração de todo pecado. A Bíblia diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou seja, à palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Infelizmente, nos nossos dias, a palavra de Deus ou a palavra de Cristo nas igrejas tem sido substituída por shows, por entretenimentos, alguns deles bastante bizarros e blasfemos, trazendo escândalo para o Evangelho, conforme a gente pode ver nas redes sociais que publicam esses escândalos, esses shows, esses entretenimentos que estão substituindo
a palavra de Deus em muitas igrejas, em muitas denominações. O resultado dessas coisas é o aparecimento de muitos falsos crentes, falsas igrejas, falsos mestres, que na verdade não conhecem nada da verdadeira palavra de Deus. Mas aquele que tem a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus, tem o poder de Deus para fazer diferença e para transformar o lugar onde vive, começando pela sua casa. Que Deus, pois, nos abençoe e conceda que todas essas peças da vestimenta cristã que nós mencionamos estejam dia a dia e o tempo todo presentes na nossa vida, no nosso viver diário. No culto vespertino, nós vamos falar do restante dessas peças, desse caráter cristão, desse vestuário cristão, encerrando essa parte. Porque no próximo domingo, se Deus quiser e com a graça de Deus, nós vamos começar a desenvolver, a comentar e a expor a porção da palavra de Deus que fala a respeito dos deveres da família, começando no versículo 18. Que Deus, pois, abençoe e faça frutificar a palavra dele no nosso coração. Amém.